Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um podcast do mundo da prevenção, né? Com a EDEC, né? Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Rainer Justino, que ele vai falar um pouquinho dessa interface entre contratata e contratante, né? Sobre essas interfaces, principalmente na área de saúde e segurança, na área dos desafios do mundo da gestão. Nós já tivemos alguns outros podcasts relacionados a isso, mas hoje a lupa vai ser um pouco sobre o SESMIT, né? E ele é justamente o gestor de contrato, né? Da Stel Serviços, né? Não é isso aí, Exatamente. Olha, seja bem-vindo ao podcast do EDEC, né? Agradeço em nome da família EDEC a tua presença aqui, né? Prazer todo meu. Para poder compartilhar um pouco mais dessa vivência, dessa experiência que você tem, né? Essa brilhante trabalho que você faz na Stel. Elimar, um prazer estar aqui, né? Ansioso pelo convite, né? Assim, é um trabalho muito bacana poder mostrar, né, para todo mundo o quão difícil é ser um gestor de contratos e ter esse equilíbrio entre contratado, contratante, equipe, SESMIT e as nuances que fazem uma obra, né, acontecer. Uhum. Não é somente equipamentos, né? São pessoas. Então nós precisamos estar tratando de forma, né, uma equidade, né, entre as empresas, pessoas e todas as funções desse ramo, né? Segurança, execução, supervisão, gerência. Vai ser bom esse papo hoje. Opa, mas para começar o papo, fala pra gente um pouquinho da Stel Serviço, deixa a gente situar um pouquinho, quem é essa empresa, como é que surgiu, né? Vamos lá, a Stel Serviços, né, onde eu estou trabalhando hoje, é uma empresa que tem a matriz em Aracruz. Bacana. Ela começou com funcionários da Aracruz, que começaram a enrolar motores pequeno porte lá para atender a Aracruz Celulose, numa portinha de garagem, e hoje é um grupo Stel que está fazendo 38 anos. Uma empresa que, pelo mercado, ela é forte na parte de celulose. Então, todas as grandes empresas de celulose de hoje que cresceram e foram fundadas de 38 anos para cá, tem o dedo da Stel. Então, hoje os donos, né, que é o Geraldo, o Luiz, o Celso e o Hélio, eles fazem parte do grupo diretor da empresa. Então, hoje nós estamos trilhando um outro caminho para fugir um pouco desse rótulo de elétrica e celulose, que é a parte eletromecânica. É um novo desafio, né? Muito bacana. Aprendizado. E atendendo 3 empresas de grande porte, que é a Arcelor, a Vale e a Petrobras. Então, assim, nós estamos juntando todas essas 3 aí, quase 800 funcionários. Então, numa empresa que tem quase 3 mil funcionários hoje atuando no mercado. Então, assim, 1/3 nós estamos nessa parte de eletromecânica, atuando em obras e paradas, enfim. Então, a Stel hoje, aqui no estado, ela é muito conhecida a parte elétrica e celulose, mas nos últimos anos a gente está desbravando essa parte, disputando de igual para igual com grandes empresas na parte eletromecânica. E eu hoje sou gestor de contratos específicos dentro da parte da Vale em Tubarão. Bacana. Olha só, você falou a história, né, dos fundadores da Stel. Eu acho que, assim, eu fico muito admirado, vamos dizer assim, né? Sabe, Rainer? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Norte, com uma grande empresa, né? Uma grande organização. E aí começou uma empresa nova a trabalhar, prestando serviço para a gente lá. E aí eu olhei, morava no Pará, trabalhava no Pará, olhei, conheço aquela camisa. E aí eu fui conversar, era uma empresa do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo entrando, né, ganhando o Brasil aí a respeito disso aí. Fiquei muito orgulhoso, sim, falando sobre, poxa, a empresa não é mais só, as empresas capixabas estão cada vez mais se profissionalizando, né? Tirando aquela... Nós conversamos muito com um podcast anterior aí, né? Inclusive, acho que foi com o Felipe Davi, sobre essa transição de empresa familiar para empresa, né, mais profissional, né? Foi muito bacana, foi muito produtivo. Tivemos aqui também, rapaz, uma história fantástica da construção da Emanuel Transporte, né, com os donos, né, e os filhos aqui, foi muito bacana aí, parabéns, é uma saudade aí, pessoal, né, do Emanuel Transporte. E agora me chamou muito mesmo a curiosidade dessa aí, enrolando motor, cara, enrolando motor, como é que foi na garagem, olha aí, a gênese da Stel, isso me fascina. Como é que foi mais ou menos isso aí? Então, assim, é o recado para quem está querendo começar, né? Então, pensa funcionários que mexiam com a parte elétrica, tem a ideia de enrolar a bobina de motor numa portinha de garagem.
Então, começaram e viram que era um mercado que não tinha, porque geralmente esse tipo de motor eram descartados, né? Porque não era muito pequeno para estar contratando uma empresa de grande porte para fazer. Então, eles começaram com motores pequenos, médio porte, grande porte, e hoje a Stel está indo para 38 anos de mercado. Começaram com 2 idealizadores, né, de uma garagem, hoje é uma mega empresa, assim, atuando em alguns estados aqui, em Minas, no Paraná. Então, assim, hoje nós crescemos para o Brasil. Então, fazendo parceria internacional com outras empresas, desenvolvendo negócios tecnológicos aqui no estado. Então, assim, é muito bom ver que há 38 anos atrás alguém teve coragem de investir num sonho e hoje vê a empresa que é hoje a Stel. Eu tive alguns podcasts de hoje, né, anteriores aí, e uma empreendedora, né? E aí, mais uma vez, eu, né, confirmo essa tese, o seguinte: boas ideias, enquanto estiverem na cabeça, só serão pensamento. Boas ideias tirando a cabeça, só serão pensamentos. Então, a diferença entre quem faz e quem só tem boas ideias é justamente a realização. Exato. Então, tirar da cabeça e colocar na execução, aí vai provar todas as habilidades e atitudes de cada um. E eu fiquei fascinado aí olha, deixa o meu convite aqui, né? O EDEC deixa o convite aqui para os diretores, os fundadores da Stel Serviços aí, a hora que quiser participar com a gente aqui, ó, o maior carinho aqui com a gente para compartilhar, como tivemos aqui da Emanuel, tivemos de outras organizações, como da empresa Titibum também, e aí nós está feito o convite aí também, tá bom? Excelente, excelente mesmo. Mas agora eu quero conversar com você uma negócio, a problemática do negócio. Aí, por aqui, hoje você está aqui para isso, para, né, dividir com a gente um pouco, né, o seu sentimento. Mas vocês atendem várias empresas e culturas diferentes. Culturas diferentes. A Petrobras é uma, a Petrobras você tem também. A Aracruz, a Suzano, né? Agora é a Suzano. Uma, a ArcelorMittal, a Vale outra. Como é? Porque vocês estão ganhando no Brasil. E aí não dá mais para gerir do mesmo jeito que começou. Vai ter que ter mais dinamismo, mais empoderamento e precisa de pessoas habilidosas, né, no comando. E aí, o que acontece? Como é que é essa relação atender clientes com culturas um pouco diferenciadas? Um pouco não, até muitas, né? Bom, Eliomar, você tocou num ponto muito interessante. Na verdade, eu acho o seguinte, para a empresa querer partir para esse tipo de negócio, primeiro ela tem que ter uma cultura muito bem enraizada. Ah, muito bem. Ter sua identidade. Se você não tiver identidade, você acaba querendo fazer para agradar o cliente. Nossa, peraí, você jogou um AS na mesa. Jogou um AS na mesa. Amados, olha só, isso é muito importante que ele falou. A gente conversa muito sobre isso na organização que eu trabalho. Qual é o seu DNA? Qual é o seu DNA? Ou seja, o que você vai, né, mostrar, não só entregar o produto, mas o que pode ensinar o cliente a respeito disso. Ter o seu DNA. E quando a gente fala de saúde e segurança, né, muitas vezes as contratadas, elas se modelam, mas perde sua identidade. Entendeu? Hoje, utiliza isso como aprendizado e cria uma espinha dorsal, fala, olha, nós temos o melhor para entregar em saúde. Tudo que nós fazemos, entregamos de maneira saudável, segura e sustentável. E nós temos essa estrutura. Muito legal, Rainer, esse ponto, apontando a respeito disso aí. Porque o que acontece? Quando você não tem uma cultura prevencionista, quando você não cuida de pessoas, e quando você não mostra que a sua empresa é uma empresa séria, você vira uma máscara. Então você atende para poder entrar no negócio, mas culturalmente falando, você não está nem aí para a segurança. Então, com o tempo, os seus valores mostram nas ações do dia a dia que você está ali para cumprir tabela. Isso não é sustentável. Então, quando você entra no mercado onde você tem a Arcelor, que é uma mega empresa do ramo siderúrgico, que tem o risco 4, porém uma categoria mais voltada para o risco, né, explosão, metal líquido. Você vai para uma Petrobras, que é gás, que é líquido inflamável, risco 4 também, tem outros padrões de segurança rigorosíssimos também. Você cai para a Vale, que é risco 4, mas é risco de prensamento, queda, mineração. Se você não souber o que você é como empresa, você se perde. Excelente. E se você não atender os requisitos da sua empresa,
Como que eu vou falar que eu vou atender o requisito do cliente? Então, acho que hoje, qualquer empresário que queira entrar nesse ramo, primeira coisa, quem você é como empresa? Você se entende como uma empresa prevencionista, que você cuida do maior patrimônio seu, que são pessoas, ou você está no mercado para ganhar dinheiro a qualquer custo? E, infelizmente, hoje nós vemos que hoje a grande maioria está no mercado como atiradores de elite. Eles entram, põem um preço baixo para ganhar um contrato, contrata pessoas sem nenhuma preocupação com critério de segurança, treinamento, e você gera acidente, gera o que nós temos hoje no mercado. Insatisfação do cliente, um clima totalmente preocupado. Será que dá conta? Será que essa não é mais uma? Nossa, eu trabalhei já numa organização grande e, assim, quando a gente entrava uma empresa, esse sentimento, será que essa empresa vai até quando? Exato. Será que ela aguenta? Será que então isso realmente já aconteceu. Mas hoje tem mecanismo de proteção. Hoje as grandes organizações, as contratantes, já criaram alguns mecanismos para não ser o menor preço, né? Você percebe isso, a teoria da prática? Não. Não. Assim, porque é interessante o seguinte, você tem, às vezes, a mesma empresa em obras diferentes. Então, quando a gente fala em equidade dentro da empresa, é porque é o seguinte, você tem que ter um padrão de pessoas. Então, quando você tem uma obra que está muito bem orçada e você está para uma obra para não ganhar dinheiro, que faz parte também você estar no mercado, então, às vezes, você entra para ganhar e às vezes você entra para ficar. Ah, tá. Peraí, deixa a gente entender. Então, às vezes é para ganhar um dinheiro, entra para bater o coisa, mas muitas vezes você abaixa o seu oferta para poder margem, manter, exato. para poder manter naquele cenário ali, né, na oportunidade, uma estratégia de negócio, como estratégia de negócio. Muito bom. Mas nenhuma empresa é ONG. Então, você mesmo não ganhando muito, você entra para ganhar. Aí onde entra o papel do coordenador de contrato, da equipe? É fazer mais com menos. Então, por mais que você coloque, né, uma meta muito arrojada, você tem que colocar pessoas que consigam fazer isso. Então, quando você pega empresas, né, por que uma empresa tal em tal área performa e a mesma empresa em tal local não performa? Não é a camisa é a mesma. São as pessoas. Então, a habilidade do gestor de saber lidar com o cliente, saber lidar com a equipe, faz um contrato que pode ser o mais rentável falir e um contrato que não seria tão rentável ser excelência. Uhum. Então, esse equilíbrio de convívio, né, da pessoa certa para o lugar certo, que é o desafio da empresa hoje. Você falou... ele falou uma coisa interessante, gente. Ele falou a pessoa certa no lugar certo. Jack Welch, né? Esse cara, ele foi fora da curva. Ele foi considerado o executivo do século, né? Exato. Foi da GE, né? Ele pegou uma empresa no patrimônio de 13 bilhões de dólares, mais ou menos, foi 20 anos como CEO e transformou ela em 492 bilhões. Então, foi um cara que gerou resultados fantásticos. Então, aí tem um livro, inclusive, eu tenho um livro dele, eu dissequei esse livro nas outras capacitações que eu fiz aí no mercado, sobre o Jack definitivo. E ele coloca, inclusive, eu vi essa frase, inclusive, em empresas de recrutamento, seleção e tudo mais, que pessoas certas... eu vou só completar, que eu acho muito bacana isso aí que você colocou. Ele falou, pessoas certas. Não, vou melhorar. Eu vou falar no início que ele falou. Falou o seguinte, olha, você pode ter uma excelente estratégia, você pode ter um projeto magnífico. Se você precisa de quê? Você precisa de quê? De pessoas certas no lugar certos. Pessoa certa no lugar certo. Faz a maior diferença. Ou seja, pessoas habilidosas, treinadas, capacitadas. E aí ele completa, sabe, Rainer, com uma coisa interessante. Se você pode ter um dos melhores estratégias, melhor, né, um plano de ação e tudo, mas se você colocar pessoas que não são devidamente habilidosas, que não estão devidamente capacitadas, ele fala bem claro lá no seu livro, né? O resultado é medíocre. O resultado é ele sempre fala, pessoa certa, lugar certo. E ele cuidava pessoalmente dos seus direitos, dos seus diretores, dos seus gerentes, com relação a isso. Então, assim, é uma metodologia que ele encontrou na época, foi considerado o executivo do século no mundo corporativo, e você trouxe essa frase, me veio fortemente. E vocês acreditam em plenitude desse tema, pessoa certa no lugar certo? E o que a Stel faz para que isso aconteça? Eliomar, é o desafio hoje. Porque, assim, o mercado hoje, da Grande Vitória, principalmente onde estamos, né, trabalhando hoje, está muito competitivo.
Então, há uma procura grande por profissionais capacitados, né? E hoje a demanda nossa está muito alta. Fora o centro nervoso aqui de Vale, Arcelor aqui, as empresas nos outros municípios aqui do estado estão pedindo gente. Retenção de mão Então, de obra no mercado. você conseguir o talento é difícil e você reter o talento é mais difícil ainda. Então, o mercado hoje, fora o centro nervoso aqui de Vale, Arcelor, os outros municípios do estado estão demandando de profissionais capacitados. Então, e a empresa que eu estou hoje, a Stel, ela procura desenvolver no recrutamento da pessoa um perfil adequado. Porque, tipo assim, o cargo de líder hoje, do encarregado ao gerente, é quem vai trilhar o caminho de sucesso da empresa. Porque a liderança hoje nosso está muito voltado ao passado ainda, que o encarregado hoje era o melhor mecânico, o supervisor é o melhor encarregado. E às vezes o cara, tecnicamente, ele é muito bom, mas gestor, ele não está pronto. Porque não foi preparado para isso. Exato. Aí você perde um excelente executante e ganha um líder medíocre. Perfeito. Você aprendeu fácil. Exato. E quando você pega hoje coordenadores, gerentes, que não têm essa bagagem de preparação para lidar com pessoas, você tem hoje o nosso problema. Você tem um mega empreendimento que precisa da pessoa certa para tocar. E você colocando um líder que vai desestruturar essa equipe, você está fadado ao fracasso. E você repor essa pessoa ao longo do contrato, tira uma, coloca outra. É desgastante. É desgastante porque a equipe não recebe bem, ou ele não tem pessoas de confiança abaixo dele. É uma troca de pessoas que, dependendo do timing da obra, você não consegue fazer isso. Então, hoje, você começar bem com a pessoa certa e reter essa pessoa para um próximo desafio é o nosso maior, assim, mais gostoso hoje, você conseguir fazer isso. Reter talentos. E aí você falou uma palavra, reter talentos, né? O que a Stel hoje, ela consegue hoje desenvolver para manter os seus talentos? Eliomar, eu vou te falar o seguinte, por experiência, não é dinheiro. Não é dinheiro. E hoje, infelizmente, você vê profissionais gabaritados, conceituados, que trocam de empresa por outra por causa de dinheiro. E hoje, o que nós estamos fazendo? Ambiente de trabalho, clima organizacional, plano de carreira, horizonte. Quando você mostra para o cara onde ele está e onde ele pode chegar, não são R$1.000 que vão fazer o cara trocar por outra empresa. Caramba, eu estou aqui hoje, a empresa está investindo em treinamento, capacitação, está me dando um horizonte de crescimento. Eu vou largar isso por uma coisa incerta? E não só no cargo de liderança, a gente tem que colocar isso para o show de fábrica também. Então, quando você fala com um cara, você está entrando para uma obra que começa em janeiro e acaba em julho, quando for junho, o cara quer ir embora. Quando você mostra para o cara, nós temos uma empresa que quer outros contratos, você estar hoje num grupo que não está pensando em te desligar, você dá uma margem para o cara para ele pensar lá na frente. Então, quando você coloca hoje para um gestor, aonde ele pode chegar na empresa, a empresa investe nele, é um caminho para retenção. Então, peraí, vamos tentar olhar. Por exemplo, você contrata um empregado, vamos supor uma mão de obra, um mecânico, né? Um soldador, né? E aí o que acontece? Se você falar para ele a tonalidade, você fala, você será contratado para essa obra começa em janeiro e termina em julho, né? Aí ele vai ter um determinado comportamento. Exato. Agora você fala assim, nós pegamos uma obra de janeiro e julho, mas, né, você está na Stel. E a Stel, onde estiver obra, vocês vão estar migrando a respeito, independente de qualquer contrato. E aí muda o comportamento dessa pessoa? Totalmente. Ele é uma coisa que a gente vem traçando, né? E eu, nessa parte de coordenação, né? Envolvendo com vários clientes dentro de uma empresa. Vários clientes dentro da empresa, isso é legal. Vários clientes dentro da mesma empresa. Outras pessoas fizeram podcast aqui e já falaram. Você tem desejos diferentes, né? Nuances diferentes. E quando você aborda uma pessoa para trazer para o time, a palavra certa você tem que encantar essa pessoa. Então, na abordagem do RH... Peraí, fala para o nosso público aqui, fala para o nosso público ali. Tem que fazer qual é a palavra-chave? A palavra você tem que encantar a pessoa. Olha só. Não adianta você fazer uma abordagem, aqui é Rainer da empresa tal, o salário é tanto, a função é tal, tem interesse? Faz isso não.
Mostra para a pessoa a importância dela. Nós somos um grupo empresarial, estamos procurando um profissional para ficar na nossa empresa e escolhemos você por uma indicação. Tem interesse? A empresa quer você para fazer parte do grupo, para fazer parte da empresa, não para uma obra específica. Olha só. Aí você cria um sentimento de pertencimento, né? Exatamente. Né, cara? Pertencer ao Você grupo. pertence ao grupo, não o grupo vai te usar por um período e vai te descartar. Fantástico, Rai. Fantástico, realmente. Olha só. Essa é a estratégia, então, da Estel para poder de retenção. Né? Parabéns, hein? Estel, parabéns. Agora, me diz uma coisa. Vamos lá. Vamos botar mais uma pimenta nesse negócio ali. Bora. Então, já falou um pouquinho das diferenças de cultura, como que vocês tentam entender o cliente para poder ter seu DNA, né? Não é ficar atendendo cada cliente como ele quer, mas assim, o seu DNA, nós temos esse DNA aqui, né? Criar sua identidade, não é isso? Exatamente. E principalmente hoje, dentro dessas organizações que vocês estão passando, vocês estão entrando na metal mecânica e tudo mais, os riscos, como você falou, é muito acentuado, é grau de risco máximo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na plataforma da Petrobras, né, 200 quilômetros da costa de Campos, né, na P47, e realmente lá a pegada prevencionista também é muito forte, né? E a pegada comportamental nem se fala, né? Agora, como é que hoje, né, Rani, como é que hoje, eu não vou falar nem na sua percepção, como gestor de contratos e tudo mais, vocês enxergam o SESMIT, Serviço Especializado de Saúde e Segurança da Empresa. Como é que vocês enxergam o negócio, o SESMIT? Eliomar, vamos falar bem assim, bem resumidamente, não tem obra sem segurança. Ponto. E há um tempo atrás, na nossa época, vou falar bem assim, né? Na nossa época, a segurança era vista como um problema. É quem vai parar a obra, e até hoje é visto dessa forma. Só que hoje, o que a gente entende? Quando você fala em uma empresa de excelência, você tem que começar certo. E nada mais certo do que você começar com segurança. Então, as ações prevencionistas, os treinamentos, investir no profissional de segurança. Não é colocar um técnico de segurança que vai ficar com a prancheta debaixo do braço, coletinho e tomar conta de peão. Não é isso. É o cara que vai se preocupar com os padrões, com os procedimentos e orientar. Só que hoje nós temos uma divisão muito cruel. Vou usar essa palavra. Cruel, uma divisão cruel. Cruel. Entre o SESMIT da contratada e o SESMIT da contratante. Que nem sempre é da própria contratante. É uma gerenciadora ou uma outra empresa que a contratante contrata para gerenciar as contratadas. E você vê uma postura, uma arrogância de entendimento, como se eu sou gerenciador e sei mais que vocês são contratadas. E isso gera uma disputa que não é sadia. Na verdade, no mundo corporativo nosso, a palavra união, equidade, parceria, ela se perde um pouco nessas nuances de cor de camisa. Então, não há esse trabalho colaborativo entre os segmentos de algumas áreas. Exato. Por quê? Tende a querer usar a posição para impor. Por exemplo, chega numa área, você tem um profissional de segurança trabalhando e, teoricamente, ele tem um entendimento do que está acontecendo e você, vou falar a palavra de novo, arrogância, eu entendo que está errado. Para a obra. Na minha visão, acho que se não for uma coisa que esteja latente para ter um acidente, onde cabe uma conversa, profissional de segurança, faz favor, por que você deixou trabalhar? Na minha visão, está assim. Você ouvindo a pessoa do outro lado, ele pode te dar uma visão, não, mas eu avaliei dessa forma. Isso aqui começou tal hora e agora está assim. Talvez essa conversa entre as duas camisas, não por patente ou por empresa, mas por nível profissional, eu acho que falta. Eu acho que precisa ser melhorado. A gente está perdendo uma grande oportunidade de contribuir demais com o crescimento de pessoas dessa forma. Porque você acaba deixando quem não tem maturidade para receber uma crítica, a pessoa prefere trocar de função. Não trabalha mais com essa pessoa, não quer mais ficar aqui, porque ela se sente coagida, se sente humilhada, se sente inibida. Porque, poxa, como eu sou um técnico de segurança igual fulano, e ele vem aqui e me taxa como incompetente. É ruim para a pessoa ir para casa desse jeito. Então, quando você coloca
nesse quesito segurança, contratado e contratante, há sim uma discriminação. Está melhorando. Eu acho que alguns gestores que chegaram recentemente, com a visão mais ampla, eles querem implantar esse diálogo. Uhum. Mas na prática, lá na poeira do campo, a gente vê Ainda há que uma nem diferença. todo mundo tem essa mentalidade, Leomar. É triste falar isso, mas ainda é uma realidade um pouco distante do que a gente vê no campo hoje. Ah, tá bem. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aí. Você falou que é importante, né, as pessoas, né, serem capacitadas, desenvolvidas, né? E agora você falou um ponto de retenção que me chamou muita atenção, que é um ambiente de trabalho agradável, né? Ou seja, nem é sempre o dinheiro Exato. que faz, mas ele prefere às vezes ganhar um pouco menos, mas criar aquele senso de pertencimento ali e estar junto. Qual que vocês fazem para criar esse mecanismo, esse ambiente gostoso, né, de trabalho, onde a pessoa possa criar esse clima de pertencimento? Bem, primeiramente nós temos na empresa reuniões, né, a gente chama de ritos, né, organizacionais, que colocam todos os coordenadores numa sala, onde o nosso gerente hoje, que é a Sandra Domingues, preza muito essa equidade de tratamento de pessoas, de forma educada, de forma tranquila. Só que quando você vai para cada contrato separado, aí que você vê realmente como é que o negócio funciona. Tem equipes de alta performance que o clima é excelente. Tem equipes que é um clima hostil. A equipe é muito reativa, o supervisor é muito reativo. E você acredita que a equipe reflete a postura do líder? Do líder. E assim, é fato. O líder se sustenta se a equipe sustentar ele. Ninguém cresce sozinho. Ninguém é líder sozinho. E quando você chega num ambiente onde, por exemplo, eu falo isso direto em reuniões com o cliente, é muito fácil ser gestor na tranquilidade. Muito fácil ser gestor na tranquilidade. Não tem parada atrasada, não tem obra atrasada, você faz gestão, fala de segurança, fala de procedimento. É um mar de brigadeiro, é tranquilidade. Mar de almirante. Mar de almirante. Céu de brigadeiro e mar de almirante. Agora, atrasa uma parada, atrasa uma obra. Se você não tiver maturidade para sustentar seu discurso, você perde seu time. Porque é muito bonito você falar num DSS com todo mundo. Segurança acima de tudo. A produção nunca vai estar acima da segurança. Você chega no campo, está lá aqui parado, fazendo um pit stop de segurança. Por que está todo mundo parado? Tem que montar não sei o que lá, estamos atrasados. Você desconstruiu tudo que você falou. E aí vem o outro máximo que eu falo de ser gestor. É você liderar pelo exemplo. Uhum. Então, como você fazer uma equipe acreditar em você se você fala uma coisa e faz outra? E muito isso é muito do clima que você está hoje na empresa. Se a equipe te sustenta, você confia na equipe, e a equipe confia em você, a tratativa, a forma de falar, a forma de você orientar e pedir, ela é natural. Quando você tem que chegar e impor, mandar e discutir, não é saudável. Então isso vai muito dessa parte de você fazer o que você fala. Então quando você passa a confiança para o time confia em você. Então um dos critérios que você acha de habilidades da liderança, a gente fala uma escola de habilidades, né? Uma das habilidades da liderança que é fundamental, que é de suma importância para a Estel, é, né, saber conquistar a confiança da equipe, né? Uma comunicação clara, direta, para não deixar margem de dúvidas, e confiança. Confiança, né? Só que essa palavra confiança é igual um casamento. Você conquista. Você não impõe. E você pode demorar anos para conquistar. E um ato seu errado, uma fala errada, joga tudo por água abaixo. Então, como ser um gestor hoje, nesse equilíbrio entre pressão que você recebe da sua própria empresa, você tem a parte financeira para dar retorno, você tem um prazo para entregar, o cliente ansioso para receber um produto, e você passar isso para baixo de uma forma serena, tranquila, observando todo esse cenário. Esse equilíbrio, essa maturidade hoje, que faz o líder ser o líder que é. Não adianta ser um líder desesperado, um líder que grita, um líder que briga, que xinga. Esse perfil está se perdendo ao longo do tempo, ainda bem, né?
Porque você tem dois tipos de líderes, que eu sempre falo isso com minha turma. E é bom você passar por gestores ruins na sua vida. Quem nunca teve, né, um líder ruim que você, né? Mas peraí. Você que está nos ouvindo aí, você já teve algum líder ruim? Entendeu? Eu tenho Ou aquele certeza líder bipolar, que você uma hora sabe que está legal, não está, e você tem que olhar e olha, nossa, hoje não está bom para levar essa notícia para ele, não. Exato. Aí você tem, eu sempre falo isso, né? Você tem dois tipos de líder. Aquele líder que você olha e fala assim, eu nunca vou ser isso quando eu crescer. E o outro tipo de líder que você fala, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Os dois são importantes para o seu crescimento profissional. Porque esse líder ruim, quando você começa a se comportar igual a ele, você, opa, eu não posso ser assim, porque eu não quero me tornar isso aqui. Uma referência. E o outro aqui, não. Eu quero trilhar o caminho desse aqui. Como que ele fez, como é que ele tratava as pessoas. Então, hoje, ser um líder referência, você tem que ter essa bagagem emocional. Acho que emocional. E hoje, a inteligência emocional hoje, dentro do mercado de trabalho, eu acho que é o que está matando o nosso pessoal. É você ter esse equilíbrio entre parte profissional e pessoal latente. Hoje você tem líderes, é uma síndrome hoje. Líderes que chegam para trabalhar às 6 da manhã e saem 11 da noite. Para ele é mais prazeroso estar na empresa mandando e ordenando, e ali ninguém questiona. Ele fala limpa, o cara limpa, ele fala sobe, o cara sobe. Aí o cara tem a parte pessoal. O cara chega em casa, tem uma esposa, tem filhos. Aí ele chega em casa e fala, tô com fome. E a esposa fala, o fogão tá ali, ó. A roupa tá suja. Essa foi boa, hein? A roupa tá suja. Ali tá a máquina. Aí em casa, o líder não é líder. O líder é esposo, é filho, é pai. Entendi, então hoje esse mercado tá tão louco que existem pessoas que preferem ficar trabalhando do que ter um equilíbrio em casa. E quando você não tá bem pessoalmente, Eliomar, é questão de tempo aqui também ruim. E o contrário. Você tem uma família maravilhosa, tá, mas o emprego tá ruim, você tá insatisfeito, você não quer estar lá. Aqui, questão de tempo também vai influenciar também. Vai influenciar. É uma coisa interessante, né? Nós temos um livro aqui de James Hunter, né? Esse livro é um best-seller, né, de liderança, né, do James Hunter, O Monge e o Executivo, né? E ele fala sobre o líder servidor, né? O líder servidor, a pegada da liderança hoje é servidora. E ele fala uma coisa interessante que você botou um ponto aí, onde entre poder e autoridade. Exato, bem diferente. Né? Entre o líder poder e o líder não tem autoridade, né? E o líder poder é porque é transitório, né? Uma hora ele está com a caneta, uma hora ele não está. Mas a autoridade, onde o liderado estiver, ele vai respeitar pela integridade, por quem ele é, e não quem ele está no momento, né? É por isso que hoje em dia a gente fala, estou como coordenador, estou como... Né? Exato. E como é que ele está. E aí, esse poder, né? Poder é contagioso, é prazeroso para determinados líderes, porque às vezes é muito prazer estar comandando, faz isso que você falou, por exemplo, quando ele em casa ele não manda nada. Exato. Né? Isso aí acontece só 1 ou 2 casos. Mas gera uma sensação de prazer da pessoa em mandar, e aí ele perde um pouco aquela sensação de sensibilidade com relação à responsabilidade que tem perante a pessoa. Eliomar, aí eu vou falar com você. Nós temos um trabalho na Estel que é chamado Café com Liderança. É um papo meu com os encarregados, supervisores. Nosso primeiro nível de liderança da empresa. Uhum. Eu deixo bem claro para ele o seguinte: você tem 2 formas de liderar. Ou a equipe trabalha para você, ou ela trabalha por você. Aí que vem a toada que você falou. Quando ela trabalha para você, só funciona quando você está lá para mandar. E quando ela trabalha por você, não importa se você está lá, se é final de semana, você tem que ficar hora extra. O time faz por você. Sensacional. Aí é a diferença do chefe e do líder. E líder, como é que eu vou trocar em miúdos? Líder não é uma posição hierárquica. O líder é nato. O líder, você tem líder em várias categorias. Você tem um mecânico que é líder por natureza. O cara escuta mais o mecânico do que o encarregado. Por empatia, por experiência, enfim.
E no nosso segmento hoje, o poder, quando é dado para a pessoa errada, se subir para a cabeça, você perde totalmente a graça de ser gestor. E quando você vê um gestor par seu, de outra empresa, enfim, querendo usar o poder para colocar uma pessoa abaixo, para fazer o que ele acha que está certo, é triste. Por que não convencê-lo de uma outra forma? Sugerir, orientar. Por que não fazer assim? Que tal fazer desse jeito? Assim não é melhor? O cara consegue enxergar com a sua visão e ele faz por você. Não porque você está mandando ele fazer. Então, ele faz por você ou... Como é que você falou aí? Ou ele faz para você... Para você, para ou você, faz por você. Para você Chefe ou por você. e líder. Você. Muito legal, chefe e líder. Muito bom. E na percepção de vocês, assim, da Estel, o líder pode adoecer as pessoas? Demais. Demais. E olhando aqui para vocês de casa, gente, hoje, primeiramente, né, a pressão psicológica, né, ou você não passar segurança para a equipe, você usar do seu poder para conseguir as coisas, você mata o seu pessoal. Porque, tipo assim, você não pode acordar de manhã cedo e falar, caramba, eu tenho que trabalhar. Você tem que acordar de manhã cedo, poxa, hoje tem muita coisa, hoje eu vou trabalhar. Excelente. O meu líder está lá me esperando, a minha equipe está lá me esperando. E quando você percebe hoje pessoas com... E isso está uma febre, tá? É muito atestado, é muito absenteísmo, é muita falta, é muito turnover nas empresas, porque não está saudável. Não está saudável. Então, a liderança não está deixando o ambiente saudável. E estão pegando gerações com características diferentes, né? A minha geração X, exato. Né, ele absorve nisso, né? Uma maneira diferente dessa geração Y, Z, que estão aí, né? Que são mais frágeis emocionalmente. Hoje nós estamos na velocidade do WhatsApp. Então, a pessoa se forma e já quer ser um líder. Ele sai do curso técnico e não quer ser mais mecânico. Como controlar essa ansiedade? Ansiedade. Na verdade, hoje nós estamos num ambiente muito ansioso, né? Quer matar uma pessoa? Fala assim com ela. Te ligo no fim do dia. Tem algo para te falar no fim do dia. O chefe fala isso. Eu quero conversar com você no final do dia. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Falo com você no fim do dia. Acabou. O cara não faz mais nada durante o dia. Por quê? A ansiedade de saber uma coisa boa, uma coisa ruim. Isso é verdade. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? E as meninas são muito ansiosas, né? Viu, meninas? Vocês são muito ansiosas. Quando eu chego e falo assim, ó, que eu preciso falar com você. Ah, fala pela mão dele, mano. Fala logo. Tá nesse nível. Então, hoje você tem dentro de uma equipe, né? E é muito bom isso. Eu tive o prazer também de trabalhar no Pará. Trabalhei no S11. No S11D, muito bom. 5 anos no S11, Salobo, Carajás, então lá você tem uma riqueza cultural muito grande. E tem onça também, né? Tem onça, tem jacaré, tem tudo lá. Tem índio, enfim. Bacana. Quando você pega uma equipe que é muito coesa, só de novatos, então você tem ali um tratamento muito, muito parelho. Você pega uma equipe com um cara de 50 e pouco, um cara de 20, um cara de 30, um cara que é solteiro, um cara que é de fora, um cara que nunca trabalhou. Como você transmitir a mesma fala e todos entendam? Então, o líder, se ele não for um líder presente e conhecer as pessoas, ele não vai dar o recado que ele precisa, a comunicação que eu falei, comunicação e confiança. Então, se você não conhece o time, você não vai saber se comunicar. E se você não sabe comunicar, como que você vai passar confiança do que você está falando? Então, essa bagagem hoje que nós temos, né, e temos que conseguir mais, trazer pessoas, né, para estar nesse ambiente, desenvolver líderes, pessoas. Desenvolver líderes. Você falou uma palavra-chave, hein? Desenvolver líderes. Porque o líder nato, vou falar bem assim, é igual Messi e Cristiano Ronaldo. Essa comparação é fantástica. Sensacional. O Messi nasceu pronto. O Messi na barriga da mãe chutava... É um talento, né? É o talento nato. O Messi na barriga da mãe chutava o rim, chutava o coração, ele estava ali pronto. Essa foi boa. O Cristiano Ronaldo não, ele nasceu para ser o cara para quebrar paradigma. Ele era melhor do que eu, o que ele faz de melhor do que eu? Eu vou treinar para ser melhor do que ele. E os dois foram considerados os maiores jogadores do mundo. Insistentemente treinando, chegando primeiro, indo embora por último, ele conseguiu equilibrar o talento do Messi.
Um nato e um esforçado. Então, como você conseguir hoje talentos natos? O líder nato, você enxerga em qualquer ambiente. Na escola, criança de 3, 4 anos. Tem aquela criancinha que fala, vamos brincar de tal coisa? A sala toda vai atrás dela. É um líder. E naturalmente vai desenvolvendo essa característica. Na faculdade, o líder de sala, o cara que puxa o grupo, sempre tem. E na equipe? Aí você tem um cara que entrega mais, é o cara que mais corta as peças, e tem um cara que é organizado, que é o cara que contagia. Quem é o líder? E quando você promove o cara que mais produz, você pode dar um recado muito perigoso para a equipe. A qual custo ele está produzindo mais que os outros? Então, se for qualquer custo, sem documentação, sem procedimento, em desencontro com o SESMIT, em desencontro com o cliente, e você valoriza esse profissional ainda, o cara que tem a velocidade do WhatsApp, da geração Z, Y, os mais novos, caramba, se eu fizer certo... geração do touch, né? Se eu nasce, já viu o bebezinho? Certinho, Já viu o bebezinho? Quando nasce, a primeira coisa que ele ganha é um tablet. Óculos de 3D, outra mais. Aí o cara fala bem assim, poxa, se eu fizer certinho igual fulano, eu não vou ser promovido, mas se eu fizer errado igual ciclano, eu vou ser promovido. Então o recado que o líder passa nesse momento é muito, muito importante para a equipe. O que você valoriza como gestor? A qualquer custo ou da forma certa? E tem uma outra frase que a gente fala, né? O certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, quando você pega esses exemplos na área, o SESB, principalmente, que é a participação fundamental e é o núcleo da nossa conversa aqui hoje, independente da camisa, viu errado? Para. É cliente, não posso mexer. Mas pode. como é que os gestores hoje da Stel vê com esses olhos, um técnico de segurança vai lá e parar uma obra da Stel? Eu acho que a grande quebra de paradigma foi colocar o profissional de segurança ligado ao coordenador. Você não tem intermediários para dar autonomia, empoderamento. Empoderamento, né? Então, tipo assim, se parou, não é supervisor, não é engenheiro que vai lá bancar. Tem que tirar. Não, peraí. É o chefe. Aí que vem a responsabilidade do gestor. Porque se você empodera, você tem que dar respaldo. E como que você empodera um técnico de segurança? Empodere os técnicos de segurança. Quando você empodera um técnico de segurança e você vai na área e desconstrói, você perdeu o técnico de segurança e perdeu toda a credibilidade com o pessoal. Você está colocando produção acima de segurança. Então, empoderar pessoas é muito sensível à responsabilidade. Porque é muito fácil para o líder empoderar um encarregado. O cara vai lá e corta uma peça, a peça cai e machuca uma pessoa. Aí na investigação chama o líder e chama o encarregado. Quem errou? Você numa sala, no escritório, no ar-condicionado, que mandou o cara ir lá fazer, ou ele que, empoderado por você, tomou decisão de campo? Naturalmente, como defesa, foi quem mandou fazer. E aí que vem o líder, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Peraí, se eu empoderei, a responsabilidade é minha. Então, se eu estou confortável de colocar um cara no campo para tomar decisões em meu lugar, se ele acertar, mérito dele. Se ele errar, eu errei. Então, hoje, Leomar, nesse mercado que nós estamos, nesse ambiente industrial, infelizmente, hoje a tendência é sempre não ser líder na crise. Apontar o dedo é mais fácil. Se blindar é melhor. Então, hoje, quando você tem um líder que, na minha equipe, ninguém mexe, hoje é o segredo do sucesso. Você passa confiança, tranquilidade, e a equipe te enxerga. Então, eu posso ir porque eu tenho um cara ali que, se der certo, ele vai me apoiar, e se der errado, eu posso contar. E hoje, então, vocês interpretam que o SESB é uma grande estratégia, porque não há produção sem segurança, né? Não há. Grande estratégia. E aí, uma das grandes dificuldades também hoje é encontrar pessoas habilidosas no mercado. A gente tem que preparar, criar mecanismo. E outra dificuldade é a retenção. Exato. Tem que criar um mecanismo, uma estratégia de retenção, né? E agora você está me falando de outra coisa, que é a maturidade, né? Olha, a maturidade é um líder para chegar e falar assim, cara, esse dente é meu, esse negócio não é... E aí me lembrou, sabe...
Que lembrou que Paul Neal da Alcoa, foi presidente da Alcoa, né? Por um período aí, e quando ele foi designado a ser presidente da Alcoa, uma grande empresa americana, ele reuniu todos os acionistas, o pessoal dos diretores, todinho lá, e todo mundo falou, pensou que ele ia falar sobre estratégia de crescimento, sobre os indicadores e tal, produção. Primeiro ele sentou e falou, gente, como é que está a nossa segurança? Né? Tocou num ponto importantíssimo. Como é que está a nossa segurança? Primeiro todo mundo falou, o quê? Não, como é que está a nossa segurança? E aí, esse cara, eu tenho minha admiração, não só por esse ponto, foi um dia que ele assumiu a Alcoa. Ele passou por um momento muito delicado, porque houve uma fatalidade na Alcoa. Né? E tem esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem, pode procurar lá. E tem uma fatalidade na Alcoa, e aí o presidente dessa organização gigantesca, que é a Alcoa, chegou em reunião com a turma, tem lá, está filmado e tudo mais, falou para todo mundo, com propriedade, como que aconteceu o acidente. O cara pulou, né, uma barreira, e depois veio uma lança, uma máquina de meio giratório, assim, pegou nele, acabou matando o camarada. Mas ele falou com propriedade os detalhes, com propriedade. Conheci, parece que ele que estava investigando, com tanta propriedade. Mas não foi isso que me chamou a atenção tanto, não. O que me chamou muita atenção do Paul Neal, sabe, que ele chegou e falou assim, ó, nós matamos esse camarada. E aí ele teve mais ousadia. Ele falou, eu matei. Porque eu deixei de fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Eu e minha cadeia de liderança. Né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais Paul Neal, ele está no livro, inclusive, O Poder do Hábito, no capítulo 4, fala um pouquinho sobre estratégia angular. Foi que ele utilizou na Alcoa, né, usou a segurança para poder melhorar a qualidade, melhorar, né, o ambiente de trabalho, melhorar até a produtividade. Então, como é que você vê hoje a maturidade de uma liderança hoje, né? Tem todos os aspectos legais, tem tudo aí por trás, e nos Estados Unidos também não é diferente. Mas porque os líderes sempre focam muito, acham que resultado é lá o telhado batido, é o piso colocado, né? Mas é um conjunto de entrega, não é mais só um. Não é mais só um. Como é que você vê essa maturidade dos líderes hoje, né? Nossa aqui, para poder trabalhar nas empresas? Bem, vamos lá. Leomar, é o seguinte, hoje eu acho que a grande sacada hoje do líder de excelência é quando ele vai para a área e não olha a produção. O cara que chega na frente de serviço e pergunta por que não montou, ele não está dando o recado certo. Então, quando a gente consegue mudar edifício, quem é de obra, quem é de construção, a primeira impressão é chegar na obra e olhar o que não está fazendo. E quando você começa a ir para o campo com esse exercício de vou olhar segurança, você começa a ver coisas que a equipe não está vendo. Então, a mudança de mentalidade hoje, que a gente fala do líder, quando ele consegue realmente entender que segurança faz a obra andar, é quando ele chega... Segurança é produtividade. Segurança é produtividade na veia. Não tem conta contrária. Uma obra sem segurança, interdita, notifica, para tudo. Um acidente para obras semanas. É quando você chega na frente de serviço. Bom dia, gente. O caminho seguro não está legal. Vamos organizar aqui primeiro? Olha, vamos limpar isso aqui. Gente, para todo mundo, vamos falar de segurança. Quando você começa a fazer isso, você começa a fazer menos isso. Porque você chega na obra e está organizado. Você chega na obra, está limpo. Mas se você se contaminar com esse ambiente controlado e para de falar, aí acontece um acidente. Vira paisagem, né? Vira paisagem. Tá tudo tranquilo, não se preocupa mais. Aí acontece um acidente. Então, segurança é uma jornada. Então, quando o líder moderno entende que sem segurança ele não produz, aí é o profissional que a gente está procurando. É o líder que vai fazer interface com o cliente, com a equipe, e vai fazer a empresa realmente ser o que ela espera. Olha aquela palavra aí que você falou, né? A segurança é uma jornada. E para seguir essa jornada tem que ter direção, sentido e pessoas habilidosas, né? Com habilidades bem desenvolvidas para chegar lá. Né? Ou seja, realizar suas entregas de maneira saudável, segura, ou seja, sem sangue. E é uma coisa que eu ouvi isso ontem na nossa reunião.
nós hoje, né, temos tantas dificuldades no mercado, né? Estar aqui não é fácil, na sua posição hoje, né? Construir um sonho, trazer pessoas, convencer pessoas a vir aqui, dar a cara, né? No final de semana, né? Exato. Então, tipo assim, é um desafio. Aí quando você coloca bem assim, quando você vai para uma empresa e aceita um desafio de ser um líder, é um trabalho ou é uma missão? Eu ouvi isso ontem no meu gerente. É trabalho ou missão? Bacana, aprendi essa, hein? Porque Você se for ser líder, trabalho, trabalho se for trabalho, aprendi essa. tem sofrimento, é dificultoso. Poxa, eu vou procurar outro trabalho. Quando é uma missão, quando você entende o seu papel na empresa como líder, caramba, abaixo de mim tem pais de família, tem pessoas com sonhos, tem ambições, tem crescimento profissional. Quando você entende a sua missão na empresa como líder, aí você entende por que você está lá. Eu vou acordar hoje e vou mudar a vida de pessoas. Aí cabe o cara querer mudar para o bem ou para o mal. Uhum. Porque uma palavra errada, uma decisão errada, pode gerar um ambiente hostil, um clima ruim. Agora, com encantamento, talento e saber conversar com a equipe, você constrói uma empresa de excelência. Caramba. Ouviu? Aprendeu? Eu aprendi. Eu aprendi, né? Ou você é um líder que trabalha ou uma missão. Ou é trabalho. Como que você acorda de manhã? Você vai trabalhar ou você vai para a sua missão no dia a dia? Isso aí, muito bom. Amigo, só agradecimento, né? E aí eu sempre falo, né? Olha só, né? Cada vez mais se preparando, pessoas com mentes diferenciadas têm ações diferenciadas, né? Então, assim, lembre-se, né? Essa mensagem que ele deixou aí, né? Bem claro, pessoa certa, no lugar certo, faz a maior diferença do mundo. Amigo, eu só tenho agradecimento novamente, né? Prazer, obrigado por compartilhar seu tempo, né? Compartilhar esse momento gostoso aqui, esse bate-papo aí com a gente, né? Mando um abraço forte para toda a liderança lá da Estel lá, né? Muito, muito obrigado por estar aí representando e está muito bem representado aqui, né? Muito bem no EDEC, né? De educação de escolas de habilidades de educação comportamental. Muito bom mesmo. E é isso aí, vocês tiveram agora uma experiência bacana de um gestor de contrato aí que vive na veia, isso, né? Mexendo com várias empresas, com cultura diferente, harmonizar, ter o seu DNA, né? O mais importante é a empresa ter o seu DNA, algumas características fortes, né? Do relacionamento, né? Entre a CESBIT de contratados e contratantes, perfil da liderança. Nossa, que papo bacana, rapaz. Muito bacana, muito bom. Só agradecimento e lembre-se sempre, né, gente? Pessoa certa, no lugar certo, faz a maior diferença do mundo. Se você pode ter uma boa estratégia, ter um plano bacana, uma ideia maravilhosa, uma boa estratégia, um bom planejamento, mas se você não tiver uma pessoa certa, no lugar certo, sem devidas habilidades, o resultado é medíocre. Então, age que vem. Um abraço a todos, até a próxima.